Olá, tudo bem com você? É para mim uma alegria estar aqui participando do Congresso Nacional de Desenvolvimento Empresarial, este congresso online de produtividade e vendas. Fico muito grato pelo convite. Então, nós falaremos aqui a respeito da programação neurolinguística como instrumento de qualidade de vida e excelência. Pois bem, meu nome é Deroni Sabe, eu sou psicoterapeuta, trabalho com formação em neurolinguística desde 1992, na verdade conheço a neurolinguística desde 85, e utilizamos para o desenvolvimento pessoal e profissional, porque a neurolinguística tem aplicações em todas as áreas da vida. Pois bem, o que é a neurolinguística? Eu gosto de dizer que a neurolinguística é a ciência e a arte de utilizar os próprios recursos internos para alcançar os nossos objetivos. Então, como é que a neurolinguística se desenvolveu? A neurolinguística começou há cerca de algumas décadas, 1970, com Richard Bandler e John Grinder, na Universidade da Califórnia, onde eu fiz o meu trainer em programação neurolinguística. Pois bem, eles identificaram habilidades extraordinárias em alguns terapeutas, em alguns antropólogos, enfim, pessoas que tinham uma performance extraordinária, uma capacidade de fazer muito com pouco. E então eles começaram a modelar essas habilidades, modelar essas capacidades e a treinar outras pessoas para fazerem o mesmo. Então, a programação neurolinguística é o estudo da experiência subjetiva do ser humano. E como é que ele pode modelar habilidades, capacidades, atitudes, pensamentos, a fisiologia de outras pessoas e obter os mesmos resultados. Então, no nosso mundo de constante mudança, mudanças cada vez mais aceleradas, momentos de crise como nós estamos enfrentando, né, em muitas áreas, a programação neurolinguística é um instrumento essencial para o empresário, para o profissional liberal, para o professor, para o estudante, enfim. A programação neurolinguística é aplicada também na família, na educação dos filhos, nos relacionamentos. Né? E em que se baseia a neurolinguística? A neurolinguística tem alguns pressupostos básicos, alguns princípios que nós vamos falar. Então, o primeiro o mapa não é o território. Aquilo que nós temos em mente não é a realidade em si, mas é como nós a recebemos, como nós a interpretamos. Tá? Então, é importante que a pessoa tenha essa noção de que a sua percepção é uma percepção limitada, uma percepção que passa por muitas generalizações que a pessoa faz, ela omite muitos dados daquilo que ela vê, daquilo que ela percebe, ela apenas processa alguns desses dados e há algumas formas de distorção também. Então, Richard Bandler e John Grinder, que iniciaram a programação neurolinguística, elaboraram alguns instrumentos, por exemplo, a arte das perguntas precisas, né? Como eles chamam de metamodelo. E com o metamodelo é toda uma técnica que a pessoa aprende a desmanchar, a passar através das generalizações, das omissões, das distorções e a perceber o que está por trás, o que está na estrutura interna da pessoa. Nós temos uma estrutura superficial, onde está a nossa palavra, aquilo que nós vemos, né? E nós temos uma estrutura interna, onde estão as nossas decisões vitais, onde estão nossos valores, onde estão nossas experiências que nós vivemos, nossas preferências, onde estão as nossas formas de processamento e as nossas estruturas de pensamento. Então, cada pessoa tem uma forma diferente de pensar, de processar, de avaliar a realidade. E nós percebemos que nos conflitos que acontecem, nos relacionamentos que acontecem, há todo então um jogo desses elementos. Então perceber o que é que atua em cada momento,
compreender a nossa experiência subjetiva, administrar o nosso diálogo interno, administrar a nossa fisiologia e usar a nosso favor, usar também adequadamente o nosso processamento interno e compreender o que acontece nos outros, o que acontece com o pensamento, com as emoções, como é que as pessoas usam as suas emoções, faz uma grande diferença. Então, a programação neurolinguística é um instrumento que permite o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, através de uma série de técnicas bem desenvolvidas, técnicas que se aplicam nos cursos, como no Practitioner, que é um dos trabalhos que eu venho desenvolvendo. O Practitioner é o praticante de neurolinguística, né? Então, é o praticante que vai se tornando competente através da prática para utilizar esses recursos no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, melhorando a sua comunicação, a sua persuasão, melhorando a forma de vislumbrar e estruturar as suas metas e também se estruturar para alcançá-las e estruturar positivamente também a relação com as pessoas. Então, através da programação neurolinguística, existe uma série de instrumentos que permitem a pessoa se conhecer mais. Inclusive, muitos dos instrumentos da neurolinguística são utilizados como ferramentas de coaching. Existe, na verdade, um casamento entre o coaching e a neurolinguística que juntos fazem um instrumento muito maior do que se usasse um isoladamente. Então, com o uso dessas ferramentas, a pessoa pode se conhecer muito mais, saber como é que ela pensa, como é que ela age, quais são os estilos de ação, os estilos de relacionamento, como é que ela usa as suas estratégias para alcançar os seus objetivos, né? Então, na verdade, a programação neurolinguística, ela permite um treinamento passo a passo nessas habilidades e assim a pessoa pode ir se tornando mais capaz de ter uma autogestão, a gestão do seu próprio pensamento, a gestão das suas próprias emoções, a gestão da sua resiliência, né? Porque a resiliência é algo que também se constrói. Quem não sabe o que é a resiliência, é a capacidade da pessoa de superar as suas crises, de passar pelas dificuldades da vida e sair dali com aprendizados, ao invés de apenas sair com desgaste ou permanecer nesse desgaste. Então, a pessoa pode se tornar mais resiliente através de todo um treinamento, onde ela aprende a ressignificar. Então, usando técnicas de ressignificação, de reenquadramento, ela vai aprender a olhar diferente para o seu passado de uma forma a neutralizar certas emoções negativas, paralisantes, vai aprender a neutralizar crenças negativas e crenças paralisantes e transformá-las em crenças positivas. Olhar o seu passado como uma forma de aprendizado e de construção da sabedoria. E aí a pessoa não apenas vai viver, sobreviver, mas ela vai estar usando todo o seu conhecimento, toda a sua percepção, toda a sua natureza subjetiva para ir construindo um caminho que a vai construindo, que vai tornando-a mais sábia, vamos dizer assim, se é que se pode dizer isso. Mas então, veja bem, a programação neurolinguística ela te permite ter acesso a ferramentas que você consegue negociar com o seu próprio inconsciente. Porque quando nós não conseguimos alguma coisa, nós muitas vezes temos ganhos secundários. Nós temos muitas vezes autossabotagens, onde a pessoa sabota o seu próprio sucesso, a sua própria felicidade. Então é possível fazer todo um diálogo com o inconsciente, um diálogo com a nossa natureza mais profunda e também aprendermos a negociar com outras pessoas. Na medida que nós nos tornamos um líder de nós mesmos, desenvolvendo o autocontrole, e mais uma vez existem técnicas para isso, que nós vamos treinando ao longo de todo um caminho, né? Existe um trabalho, como nós já falamos, o Practitioner, onde ao longo de cerca de 100 horas,
a pessoa vai junto com um grupo onde as pessoas vão se conhecendo, vão experimentando, vão trocando experiências, vão construindo um conjunto de habilidades. E isso, naturalmente, a pessoa já expressa no curso em si, mas ela acaba levando isso para o dia a dia, levando para o seu dia a dia pessoal, familiar, profissional. Isso faz uma grande diferença, porque é uma forma de nós nos reinventarmos. Ou seja, reinventar uma forma melhor de pensar, uma atitude melhor, utilizar melhor as nossas emoções. Ou seja, como é que nós lidamos com o medo, com a ansiedade? O medo que as coisas não aconteçam como a gente gostaria, ou seja, a pessoa fica passando um filmezinho na sua cabeça, um diálogo interno, vislumbrando algo não dando certo. Então ela aprende a perceber isso e a construir, reconstruir um processo mais positivo, onde ela pode então ir fazendo profecias que se autocumprem, mas ao invés de fazer profecias negativas que acabam se cumprindo, como muitas vezes acontece, ela aprende a profetizar positivamente. E lembrando Peter Drucker, ele dizia assim, que é melhor do que prever o futuro é criá-lo. E nós podemos criar o futuro, sim, com a força do nosso pensamento, estruturando nossos pensamentos, estruturando nossas palavras, ou seja, falando de uma forma inteligente, colocando adequadamente as palavras, porque quando nós falamos, nós criamos uma fisiologia interna, nós afetamos a nossa própria fisiologia e nós vamos construindo um contexto interno que vai nos levando a nossa energia para onde nós queremos. Isso altera a nossa percepção, isso modula a nossa percepção, nós vamos percebendo coisas que nós não percebíamos antes. Então, na neurolinguística existe todo um processo onde nós aprendemos a estruturar as nossas metas. Olhamos para cada uma das nossas áreas da vida, a área familiar, a área da saúde física, mental, emocional, os relacionamentos, nossa sexualidade, nossa afetividade, ou seja, nosso tempo livre, nosso desenvolvimento intelectual, espiritual, enfim, nossa realização profissional, né? Como é que nós lidamos com o dinheiro, tudo isso pode ser reorganizado, reestruturado de uma forma que nós vamos construindo então uma série de novos resultados, né? Então, ao invés de seguir aqueles padrões que nós seguimos, que vem de geração a geração, que faz parte da história do nosso país, enfim, da nossa ancestralidade, mas muitas vezes aí tem padrões limitantes, nós vamos aprendendo a dissociar desses padrões limitantes e fazer novas escolhas, novas decisões, né? Então, a gente descobre na programação neurolinguística, por exemplo, que tem pessoas que têm um processamento visual. Essas pessoas, então, elas se motivam, essas pessoas percebem, essas pessoas constroem relacionamentos, constroem negócios, muito com base naquilo que elas enxergam. E aí que elas constroem a sua maneira de como elas se percebem, a sua autoestima, a sua autoconfiança, né? Pois é, só que tem outras pessoas que são os auditivos, ou seja, eles processam a realidade de uma forma auditiva. Então eles usam palavras diferentes, eles prestam mais atenção no mundo dos sons, né? Quando existem pessoas que são mais sinestésicas, são pessoas que para você chegar perto delas, para você persuadi-las, para você vender algo a elas, ou seja, elas mesmas vão tomar decisões e comprar coisas com base nos sentimentos, no coisas ligadas ao tato, olfato, gustação. Ou seja, então, por exemplo, uma pessoa que tem processamento visual vai dizer assim, mas que festa linda, que grande festa, que bonita essa festa, né? Vai prestar atenção em tudo que se pode ver nessa festa, nas suas imagens a respeito disso. Poxa, isso cria uma nova perspectiva para a minha vida, isso torna a minha vida mais colorida, é uma forma de falar onde parece que tudo tem a ver com o mundo visual.
Já uma pessoa que usa o processamento auditivo, ela vai dizer assim, mas que é uma festa de arromba, né? Pô, gostei das músicas que estavam tocando na festa, ela presta muita atenção na voz das pessoas, na entonação, ou seja, já é diferente, ela está percebendo a mesma festa, mas de uma outra forma. A outra pessoa que tem um processamento sinestésico, ele vai dizer assim, pô, gostei dessa festa, poxa, que clima agradável, mas que delícia estar nessa festa. Então, a experiência subjetiva da pessoa vai sendo marcada de uma forma diferente, né? E também tem aquelas pessoas que têm um processamento inespecífico, tem uma linguagem mais abstrata, né? Chama-se de digital também. Ou seja, você identificar essas pessoas, e você identifica pela forma como elas falam, pela rapidez da fala, você identifica essas pessoas também pelo movimento do olhar, né? Ou seja, a pessoa, quando ela lembra de uma imagem, ela olha para um lado, quando ela imagina algo que ela não viveu ainda, ela olha para o outro lado. Só que, claro, tem os canhotos, tem os destros e tem os ambidestros. E então, isso não é algo que vale para todo mundo, mas justamente nesses trabalhos práticos você aprende a diferenciar quando é que uma pessoa então está sendo visual, auditivo, sinestésico, e como você pode usar isso a seu favor, porque para você criar empatia, para você alinhar dois inconscientes, ou seja, a estrutura subjetiva de uma pessoa e da outra pessoa, para você alinhar uma coisa com a outra e criar uma sintonia profunda, que nós chamamos de rapport, né? Você precisa então conhecer como é que essa pessoa funciona. Então você vai alinhando toda essa experiência e isso constrói um vínculo profundo de confiança. Então a empatia não é por acaso que algumas pessoas se sentem mais bem recebidas e conseguem chegar e se harmonizar muito mais com pessoas, com grupos, mesmo em ambientes que não conhecem, porque tudo isso tem uma estrutura subjetiva. Então, essas coisas a programação neurolinguística desenvolve. Capacidade de você desenvolver uma acuidade sensorial, por exemplo, tornar a sua percepção cada vez mais ampla, tá? Uma percepção que tem pessoas, por exemplo, que conseguem identificar pelo telefone a voz de uma pessoa que não ouviam há muitos anos, tá? Ou então algumas pessoas são fisionomistas excelentes, podem passar 60 anos, a pessoa enxerga a pessoa e já reconhece, mas a voz, né? Assim tem uma acuidade sensorial que pode ser também ligada ao olfato, ligada, né? Tem os sommeliers, né? Os especialistas em vinhos e tal, que conseguem sentir e discriminar diferentes sabores, cheiros, etc. Então, o nosso mundo nós percebemos através dos nossos sentidos. E quando nós aprendemos a lidar com a submodalidade dos sentidos, né? O que nós fazemos? Nós aprendemos a neutralizar algumas dessas sensações internas e com isso podemos neutralizar traumas, neutralizar momentos negativos que ficaram marcados na nossa existência e otimizar âncoras positivas, né? Então nós nos ancoramos em momentos positivos e aprendemos a criar âncoras cada vez mais positivas e com isso nós dá para dizer assim que podemos rejuvenescer, podemos resgatar as melhores coisas da nossa vida. Tá? Eu não gosto de usar aquela expressão que alguns dizem assim, isso é para o resto da sua vida, parece que o melhor já passou, não é? Pois é. Então nós podemos fazer a nossa vida se construir, se reconstruir, se reinventar cada vez mais e melhor. A gente vai descobrindo, através da neurolinguística, que com as suas utilidades universais, tanto na família, quanto na empresa, quanto nos nossos projetos, na forma de nos tornarmos mais produtivos, termos um domínio de nós mesmos no tempo, porque o tempo nós não podemos dominar, mas nós podemos aprender a fazer um excelente uso do tempo, nos autodeterminarmos, dizermos que queremos estar em tal lugar em determinado momento e termos uma maestria nisso, sermos donos do nosso tempo, donos da nossa palavra. E aí, falando-se em palavra, então, existe uma série de padrões linguísticos.
Muitas vezes a pessoa diz assim, não esqueça determinada coisa, e no dia seguinte o seu funcionário esquece, né? Mas porque subjetivamente ele está induzindo o outro a esquecer. Se você disser assim, lembre de determinada coisa, é muito diferente. Você não acredita? Então, experimente não pensar num macaco cor-de-rosa. No que é que você pensou? Então, exatamente isso. Na medida que você cria uma imagem positiva de onde você quer chegar, uma imagem positiva do que você quer da outra pessoa, é muito mais fácil que isso conduza a um bom resultado. Tá? É como uma mãe que diz para a criança assim, cuidado que você vai cair. Aí a criança se atrapalha, fica insegura, cai, e ela diz, eu avisei. Acabou de criar uma crença limitante. Né? E ao criar essa crença limitante, depois para mudar, vai precisar buscar um terapeuta, vai buscar um consultor neurolinguista, né? Ou então vai buscar um coach, enfim. Mas dá trabalho. Então, apareceu uma ocasião, um casal fazendo um curso nosso, a gente perguntou o que vocês vieram buscar aqui. Eles disseram assim, olha, nós temos uma filha de 2 meses, em vez de ter que ensinar tudo de novo e consertar uma porção de coisas, nós queremos aprender desde o início a fazer a coisa certa. Eu achei isso muito interessante, né? Porque aí um senhor que estava no mesmo curso disse assim, pois eu tenho 70 anos, eu gosto muito de ler sobre como é que a gente faz com que as pessoas se desenvolvam, os filhos, os netos, porque tem gente que lê muitos livros para criar um cachorro. E acho que não precisa ler nenhum livro para criar um filho. E veja, quando nós temos funcionários, quando nós temos pessoas que trabalham para nós, também existe toda uma ciência de como motivá-los. E aí é um dos elementos que a neurolinguística tem também, um conjunto de ferramentas, como é que nós nos automotivamos, como é que nós podemos desenvolver essa automotivação, uma motivação que vem de dentro, não é uma coisa que vem de fora artificial. Né? Ela é baseada no autoconhecimento, baseado em assessments, baseado em testes que mostram o perfil da pessoa e como ela pode redirecionar isso. Então, veja, nós temos na programação neurolinguística instrumentos para lidar com a ansiedade, para lidar com a depressão, neutralizar a depressão, porque é só dar a pressão no momento certo, depressão, mas dar a pressão no momento certo, no foco certo. Então, desenvolver o foco. À medida que eu vou falando, vou me lembrando de vários instrumentos que nós utilizamos nesse conjunto de ferramentas que é a programação neurolinguística, né? Então, veja bem, como é que se constrói um foco adequado? A relevância do foco, levando em conta os critérios adequados, valores adequados, levando em conta estratégias adequadas, harmonizando as estratégias, os valores, as crenças da pessoa com as estratégias, os valores da empresa. Porque se você conseguir buscar, encontrar pessoas que estejam em sintonia com os valores, com os princípios, com as estratégias, as crenças da empresa, você então vai ter uma equipe sinérgica, uma equipe que caminha muito forte para um mesmo objetivo, e isso potencializa os resultados da empresa e também a qualidade de vida daqueles que fazem parte dela. Então, na verdade, assim, a programação neurolinguística, ela, embora dá para dizer que tenha poucas décadas de existência, ela tem as suas bases na sabedoria de tradições de milhares de anos. Ou seja, se buscou instrumentos, conhecimentos muito selecionados e combinou-se de uma maneira muito poderosa, de forma que qualquer pessoa pode utilizar para obter resultados melhores. Então, se diz que essa é a maior descoberta do século XX, né? Do século que passou, é que nós podemos, utilizando a nossa mente, usando as nossas emoções, podemos nos reorganizar e ter um efeito na nossa vida que transcende muito o poder da genética. Né? Hoje se acredita que o poder do ambiente, né? Sabemos usar o ambiente ao nosso favor, nós podemos obter resultados que nos colocam muito adiante
das limitações da genética, ou das pré-determinações ou das tendências que a genética traz. Pois bem, então veja, uma das coisas que se aprende muito na neurolinguística e que é a base essencial do coaching é a arte de fazer perguntas. Como fazer perguntas adequadas, a pergunta certa no momento certo, de maneira que nós possamos, de uma forma elegante, tranquila, serena, desafiar os padrões de generalização. Já viu aquela pessoa que diz assim: todo mundo, o tempo todo acontece isso, você nunca faz isso, você nunca faz aquilo, eu nunca consigo tal coisa, eu sempre tenho essa dificuldade. Ou seja, é como se a pessoa usasse a eternidade para determinar como é que as coisas são. E aquilo que a pessoa diz acaba se transformando em crenças, especialmente quando no momento de intensa emoção, e essas crenças acabam se tornando previsões que se cumprem por si mesmas, né? Então nós podemos ter um poder crescente, cada vez maior, e nós conseguimos isso muito mais quando trabalhamos em grupo, onde várias pessoas se apoiam sinergicamente, e nós aprendemos então a levar essas habilidades para o nosso dia a dia. Pois bem, nós falamos então que na programação neurolinguística existe uma série de instrumentos para desenvolver o autoconhecimento, desenvolver o conhecimento do outro, conhecer a linguagem corporal, porque a linguagem corporal que as pessoas utilizam mostra muito mais, às vezes, do que as palavras. A palavra tanto revela quanto oculta, às vezes oculta mais do que revela. Mas quando nós percebemos que mais de 50% do que a pessoa comunica, ela está comunicando no brilho do seu olhar, naquela mudança de cor da sua pele, quando ela se manifesta, na energia que ela expressa. Porque eu posso dizer assim: eu venho aqui falar para vocês hoje sobre a importância do entusiasmo. Daria para acreditar? Complicado, né? Porque a pessoa está dizendo uma coisa, mas a sua energia está dizendo outra. Então, na verdade, é como se ela fosse mais de uma, como se ela estivesse dividida. E quanto mais nós conseguimos ter a mente, o corpo, a emoção, o corpo e o espírito no mesmo lugar, mais potentes, mais fortes nós somos. Como é que nós podemos criar essa potencialidade? Como nós podemos aumentar a nossa potência? Como é que nós podemos desenvolver atitudes, a criatividade, o espírito de inovação? Tudo isso são elementos que nós podemos plantar e nós podemos fazer com que isso se desenvolva cada vez mais e construir um caminho escolhendo as nossas virtudes. Porque aquilo que você consegue imaginar, você consegue criar, como já disse Walt Disney. E eu gosto muito de uma frase do Gandhi, quando falamos num mundo melhor, né? Falamos num mundo melhor, Gandhi diz assim: sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Gandhi também disse: cada ser que se eleva o mundo. Comece por você, né? Então, começar conosco mesmo. Agora, como é que a neurolinguística lida com relações? Veja bem. Então, é preciso que nós prestemos atenção quando vamos dar um feedback. Saber dar um feedback. Saber receber um feedback. Sem grandes alterações emocionais, é essencial se nós queremos crescer, né? Então, ao invés de dizer fulano é isso, deveríamos evitar a palavra é. Deveríamos dizer, bom, nesse momento ele está assim, né? Porque senão nós corremos o risco de rotular o sujeito. Então, na medida que a gente aprende a dar um feedback, no momento oportuno, quando solicitado, levando em conta as necessidades daquela pessoa, a sua receptividade, com um rapport, com uma empatia adequada, tudo isso integrado, nós estaremos fazendo o máximo que nos cabe, nós estaremos evitando aquela atitude de vítima, né? E estaremos conseguindo também o máximo de conexão entre uma pessoa e outra. Então, estaremos construindo
negociações ganha-ganha, né? Então, quando a gente, na nossa vida é cheio de interferências, né? Às vezes é o som que chega, às vezes são as pessoas que não correspondem à nossa expectativa, mas o importante é o que nós fazemos com essas interferências. Então, 10% da nossa vida é o que nos acontece, mas 90% é o que a gente faz com isso. Então, é muito importante que nós possamos perceber que o que acontece no corpo afeta a nossa mente. O que afeta nossos pensamentos afeta nossas emoções, a nossa fisiologia, as nossas células. Por isso existem pesquisas que dizem que mostram claramente que 87% das pessoas que têm câncer têm muita mágoa e muita culpa. E na minha experiência clínica, tratei muitas pessoas, inclusive, com câncer, né, e outras doenças, e ao tratar das emoções, a curar as mágoas, a ajudar a pessoa a curar as mágoas, a reorganizar, ressignificar a sua vida, a vida muda, ganha uma outra qualidade. Então imagine você ter essas ferramentas e poder utilizar a força das histórias, das metáforas, porque nós recebemos um DNA, recebemos uma estrutura genética, mas recebemos também uma série de histórias. Nós recebemos e nós contamos uma série de histórias. Então, se nós passarmos a usar as palavras e as nossas histórias de uma outra maneira, usar as nossas palavras e as nossas histórias para criar a nossa história, para sermos o protagonista da nossa história, então a nossa vida vai ganhar uma outra qualidade. E é por isso que há muitos anos eu trabalho com inteligência emocional. Eu escrevi um livro chamado Sinto, Logo Existo, né? Inteligência Emocional e Autoestima, isso foi no ano de 1999, e venho trabalhando muito com o desenvolvimento da inteligência emocional, porque habilidades como a cooperação, habilidades como a empatia, elas têm uma estrutura, a sinergia entre as pessoas, né? Nós aprendermos a nos conectar com as pessoas, tanto pessoalmente quanto online, porque é muito importante que nós não deixemos que a tecnologia também diminua o nosso potencial na medida que divide muito a nossa atenção. Então, saber quando usá-la e quando não usá-la. E em que medida, tudo isso faz parte de uma readministração que nós temos que fazer. Porque nós nos administramos de algum jeito, né? Mas temos que nos reorganizar, reinventar a nossa administração pessoal num mundo de celulares, num mundo de muita tecnologia, num mundo de um excesso de informação, num mundo de um pensamento muito acelerado, né? Num mundo onde nós temos que sermos o dono da nossa vida. Então, administrar melhor nosso tempo, administrar melhor as nossas prioridades, administrar nossas próprias relações, neutralizar aquelas emoções que são negativas, né? Neutralizar as nossas, digamos assim, memórias também, memórias que nos travam, que nos puxam o nosso foco para aspectos do pessimismo, e otimizar e buscar um otimismo positivo. Agora, mesmo o otimismo precisa estar sempre em contato com a realidade, né? Nós precisamos ter os pés no chão e a cabeça nas estrelas, como se diz, né? Mas, então, nós precisamos ter sempre esse equilíbrio entre terra, ar, né? O fogo, esses elementos precisam estar sempre em harmonia, porque o que acontece? Na verdade, esses elementos representam as emoções, a água representa as nossas emoções. Como é que nós nos adaptamos? Como é que é a nossa flexibilidade? Porque nós sabemos também que mais de 85% das pessoas que perdem os seus empregos, perdem por falta de uma boa utilização da inteligência emocional. Então isso é muito importante, que nós administremos bem essas emoções, saibamos como criar a sinergia de grupos, como desenvolver a liderança, basicamente através de um processo de autoconhecimento, de fortalecimento das nossas virtudes, né? E o bom é saber que hoje nós temos ferramentas para isso, né?
Então, ferramentas que nós podemos utilizar de uma forma positiva. Bom, existe uma metodologia para aprender essas ferramentas, aprender a usá-las, aprender a aplicar no outro. Em alguns momentos é preciso eu observar como é que uma pessoa aplica no outro. Em alguns momentos eu preciso me colocar como sujeito e trazer um desconforto, uma dificuldade pessoal e me permitir ser trabalhado pelo outro, né? Então, para o desenvolvimento de habilidades tem três, digamos assim, posições que a pessoa precisa passar. Em algum momento ela precisa se entregar, ela precisa abrir o seu coração, colocar a sua dificuldade, ter a humildade de fazer isso, né? A capacidade de confiar no outro. Aí tem o outro personagem que é o guia, né? O guia é aquele sujeito que vai utilizar as técnicas para auxiliar o outro. E tem momentos que você precisa olhar de fora e perceber os dois agindo, interatuando. E o interessante é que ao passar por um processo desses, né, como a pessoa passa num practitioner neurolinguístico, quando ele vai se tornando um praticante eficiente, né, competente, ele vai também aprendendo a administrar melhor as suas relações afetivas, as suas relações de negócio, as suas relações com os seus familiares, as suas relações com os seus novos parceiros, novos amigos. Ou seja, hoje nós precisamos aprender a utilizar cada vez mais a filosofia do Kaizen, uma palavra japonesa que costuma significar melhoria constante. E aí a pergunta que eu faço para você: você está num processo de melhoria constante? Você quer realmente viver uma vida plena ou você quer apenas sobreviver? Porque existem as necessidades básicas, mas existem necessidades mais altas de autoestima e existe necessidade de autorrealização, de contribuição, de cooperação, da pessoa se realizar como um todo, como parte da humanidade, né? Então, o que é que você quer? Como é que está a sua roda da vida? Como é que você está se sentindo no nível afetivo, na sua sexualidade? O que você quer melhorar nesse aspecto? Então é importante que na programação neurolinguística e também nessa técnica do coach, que é uma profissão das que mais cresce no mundo, o nosso instituto se dedica já há muitos anos a um desenvolvimento, né, de habilidades de coach, de habilidades de neurolinguística, formação internacional em programação neurolinguística e coach, onde nós justamente experimentamos em cada pessoa, experimentamos nesse aprendizado a pessoa compreender aonde é que ela está em todos os aspectos da sua vida, na sua saúde, nas suas relações, em como ela usa as suas finanças, como ela se realiza profissionalmente, como ela se desenvolve intelectualmente, espiritualmente, enfim, como é que ela faz uso do seu tempo livre, onde é que ela está agora, qual é o seu grau de insatisfação ou de satisfação e aonde ela quer chegar. Agora, para sair daqui e chegar até aqui, aonde ela quer chegar, existem ações, existem habilidades, existe a necessidade da consciência dos seus próprios recursos que ela já tem e aqueles outros recursos que ela precisa adquirir, precisa desenvolver. Então, você é uma pessoa que busca leitura, busca ver bons vídeos, bons filmes, você faz uma seleção dos instrumentos que chegam até você ou do que você deixa chegar como influência nos noticiários, por exemplo, no seu dia a dia, você faz uma seleção porque você está semeando informações, essas sementes vão florescer e aquilo que você planta, você vai estar colhendo. Então, eu convido você a continuar esse seu processo de desenvolvimento, a continuar assistindo os congressos online, assistindo outras palestras, a buscar principalmente um desenvolvimento mais aprofundado, né? E nisso, dos diversos instrumentos que eu estudei ao longo do tempo, né, a programação neurolinguística me parece um dos instrumentos mais poderosos, né, por onde a gente deve começar.
Porque muitas pessoas vão buscar uma formação em coach, por exemplo. Mas nós percebemos, quando nós damos formação internacional em coach e também em programação neurolinguística, nós percebemos que quem começa com a programação neurolinguística, ela chega num nível de formação em coach muito mais potencializado, né? Porque nós precisamos aprender a lidar bem com todas as interferências da nossa vida. Repetindo o que nós dissemos antes, 10% do que nos acontece é a vida, é o incontrolável, vamos dizer assim, aquilo que nós não temos controle. Mas 90% da nossa vida é o que nós podemos fazer com isso. Então tem uma história de um homem que uma vez ganhou um cavalo. Os vizinhos disseram para ele: ah, mas que homem de azar, aliás, que homem de sorte, né? Ganhou um cavalo. E ele disse: talvez, depende, pode ser sorte ou azar. Um dia o cavalo fugiu. Aí os vizinhos disseram: mas que homem de azar? Ele disse: Deus sabe o que faz, pode ser sorte ou azar. E passou o tempo e um dia esse cavalo voltou com 25 cavalos selvagens, além de uma bela potra e alguns potrinhos muito bonitinhos, né? E aí o homem ficou muito rico e os vizinhos disseram: mas que homem de sorte. Ele disse: talvez, depende, pode ser sorte ou azar. Pois bem, passaram-se 2 semanas e o filho foi domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou as 2 pernas. Os vizinhos disseram: mas que homem de azar. Ele disse: talvez, depende, Deus sabe o que faz. Pois bem, então enfaixaram, e o homem ficou com as pernas enfaixadas, imóvel por algum tempo. Mas aí vieram os soldados do rei e levaram todos os jovens para a guerra. E só aquele jovem se salvou. E os vizinhos novamente disseram: mas que homem de sorte. E passou um tempo. Passou um tempo e aí um jovem perguntou a esse homem: mas, mestre, já o chamavam de mestre, né? Qual o segredo da sua serenidade? E ele disse assim: eu vivo segundo 2 princípios. O primeiro é: não te aborreça com as pequenas coisas. E qual é o segundo? Perguntaram. Ele disse: todas as coisas são pequenas. Então, um outro menino que estava por ali perto perguntou: mestre, eu tenho 2 cães. Um é muito feroz, muito bravo. Outro é manso e tranquilo. Qual dos 2 crescerá mais? Ele disse: aquele que você alimentar mais. É assim com a sua mente, com as suas emoções também. E então, passou mais um tempo e perguntaram: puxa vida, este homem deve acreditar em uma força superior. Perguntaram: o senhor acredita numa força superior? Ele disse: sim. E eu faço minhas orações a essa força superior para que me dê forças para mudar o que deve ser mudado, o que pode ser mudado, o que merece ser mudado. Me dê serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, o que não deve, o que não merece ser mudado. E sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra. Então, a neurolinguística tem uma série de conceitos, de princípios, e um dos princípios da neurolinguística, um dos pressupostos é que toda intenção, toda ação tem uma intenção positiva. Então, em vez de condenarmos as pessoas, nós podemos ajudar a buscar junto com elas. Isso é uma habilidade excelente, necessária para um coach, para um administrador, né? Aprender a que ela perceba essa intenção positiva e ajudá-la a encontrar outros recursos, outras alternativas mais construídas, mais positivas, que sejam tão boas ou melhores do que as anteriores, né? Então, nós acreditamos que o fracasso não existe assim, fracasso, existem apenas resultados. Então a gente aprende a não se traumatizar com coisas que não deram certo, mas a usar tudo o que acontece para o bem, de uma forma mais positiva. Então nós vamos otimizando e saindo então daquela posição de vítima para ir construindo uma vida melhor.
uma vida com mais recursos e reorganizando, reconstruindo aquilo que nós recebemos. A gratidão é uma das atitudes que mais traz bênçãos, porque quando nós somos gratos aos nossos pais, gratos a tudo aquilo que nós recebemos, o nosso pensamento fica mais livre para nós estarmos mais presentes no aqui e agora e construirmos daqui para diante, então, uma vida melhor. Então, na medida que nós compreendemos também, através dos exercícios, das práticas, de forma que isso se incorpore na nossa vida, que aquilo que outros conseguiram, nós também poderemos conseguir, ao invés de termos inveja de alguém que tem um bom resultado, nós vamos perceber a estrutura de como a pessoa está fazendo aquilo e como nós podemos construir algo tão bom ou ainda melhor. E assim, nós podemos auxiliar com a nossa ação a construir um trabalho melhor, uma vida melhor, uma empresa melhor, uma empresa onde nós nos sintamos autorrealizados. E isso é uma coisa que depende de nós. E a todo momento existem demandas, existem solicitações, muitos batem à nossa porta pedindo o nosso auxílio. E nós podemos nos tornarmos seres que possamos contribuir para, então, as outras pessoas, o bem-estar dos outros, o bem-estar da nossa comunidade, nós fazemos a melhor parte de nós mesmos. Então, resumindo o que nós dissemos até agora, a programação neurolinguística nos possibilita instrumentos para nos conhecermos melhor, para nos comunicarmos melhor, nos relacionarmos melhor, fazermos boas negociações conosco mesmos e com as outras pessoas, criarmos uma sinergia de grupo, administrarmos bem as nossas emoções, termos mais resiliência, termos mais capacidade de empatia, de sinergia, de liderança, ou seja, tudo isso pode ser desenvolvido. Eu quero convidar vocês também para um curso que nós estaremos desenvolvendo nesse